Muito bom dia a todos, que Deus vos abençoe, família de Deus. Nós somos uma família. Temos um Pai, temos o nosso Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo que veio para pagar o preço para que nós um dia pudéssemos obter perfeita comunhão com o nosso Pai outra vez. Portanto, nós estamos seguindo nesta jornada fortificados por Deus. Assim diz a carta aos Efésios, que Paulo escreveu no capítulo 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Eu pertenço à família de Deus. Você pertence à família de Deus. Então nós somos uma família unida. Você não pode ser a igreja sozinho. A igreja é o corpo, e não tem um corpo só de uma célula. As células vão se formando e vão se constituindo até formar um corpo. Assim a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, ele toma por certo, segundo as Escrituras, que vamos ler daqui a pouquinho, que todos os cristãos participarão da vida de uma congregação, onde se tem congregação local, e se reúnem para prestar culto, aceitando seu alimento e disciplina. Veja bem, a disciplina da Igreja de Cristo é a disciplina de Cristo. Bom, como você pode provar isto? Nós vamos em Mateus, capítulo 18, verso 15. Como se deve tratar a um irmão culpado? Começando no verso 15, então, são instruções de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Primeiramente, você vai conversar com ele e só vocês dois. Aí suponhamos, se ele te ouvir, então Jesus diz, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E prosseguindo, Jesus vai tornar a enfatizar a necessidade de buscar a pessoa que falha. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se que recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. É isso que nós estamos acabando de meditar. Então a família tem as suas ordens, deve ter os seus preceitos éticos morais. E a família de Deus tem. Os preceitos éticos morais estão escritos para que nós os cumpramos. Nós não temos a parede da separação mais entre judeus e gentios, verdade? Então, com isso a gente percebe que todos têm que estar debaixo da graça manifestada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos sustentado e sustentou os nossos irmãos
que viveram em séculos passados, em datas passadas, e têm nos sustentado ainda hoje, neste tempo presente. Também na carta aos Efésios, vamos ler alguns versículos, Paulo diz assim, capítulo 2 também. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está vendo? Então, de ambos os povos, Ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja o quanto este sacrifício, o qual foi realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele é suficiente, capaz, poderoso, para que de ambos os povos fizesse um só, derrubando a parede da separação. E vamos compreender também mais uma parte aqui na carta aos Gálatas, capítulo 6, a necessidade de estar se reunindo. Então, às vezes nós estamos longe, sempre a gente fala isto, de irmãos aos quais ouvem a gente. Não só a mim, mas temos os nossos irmãos que também saíram, juntamente com esse povo do Brasil que tem saído. Então, tem-se muitos canais aos quais você pode ouvir. Temos o canal Discípulos de Cristo, que é o pastor Adriano. Temos o canal do pastor Júnior Fialho, que é Unidos em Cristo. E eu vou ter que pegar uma lista, né? Você ouvir quando você tiver tempo os demais canais, ou mais familiarizado com estes, do nosso irmão Paulo Sérgio lá de Londrina, mas eu me esqueci o nome do canal. Veja bem, muitos outros que congregam através da internet. Estão vendo? Alguns participam da ceia também em suas casas, mesmo lá, fazendo o seu pão e comendo junto com os irmãos à distância e participando do culto pela internet. Agora, Paulo diz aqui, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Mas se a pessoa diz que não, ele é a igreja, ele sozinho, quem vai corrigi-lo? É uma estultice a pessoa pensar que ele só é a igreja, porque a igreja é um corpo. Então, às vezes a gente vê na internet, a gente vê, ouve, pessoas defendendo essa filosofia. Que você fala, mas Cristo está em cada um e é Cristo que faz esta união. É Cristo que une este corpo, ele tem que estar. Cada membro do corpo de Cristo, ele tem Cristo em si, tem a forma do Espírito Santo. Do contrário, ele não pode ser. Cada membro do seu corpo natural é irrigado pelo mesmo sangue. E cada membro do corpo de Cristo é irrigado pela mesma graça, pelo mesmo amor, é lavado pelo mesmo sangue, é purificado e é alimentado pela mesma palavra, a palavra de Deus. A pessoa se torna muito autossuficiente e acha que não precisa de nada e de ninguém, nem de Deus mais. Mas isso é cargas impostas ou
cargas diabólicas às quais as pessoas abraçam. Então Paulo continua: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Agora veja no verso 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Você pode cantar este corinho, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 2 do capítulo 6. Porque se alguém julga ser alguma coisa e não sendo nada, a si mesmo engana. Então você não pode ser o corpo sozinho. Não existe um corpo composto só de uma célula, de um só membro. Um corpo é um ajuntamento de células sobre células e vai formando o corpo. Então nós vamos prosseguir um pouquinho aqui no Efésios. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruído por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então a família de Deus traz consigo os preceitos, os ensinos, as ordenanças do Pai, que através de Jesus Cristo nos trouxe toda a vida eterna. E através daqueles discípulos aos quais ele escolheu, nos trouxe a Bíblia, para que então nós pudéssemos nos orientar em todos os sentidos da Bíblia e refutar, ignorar tudo aquilo que seja bonito, mas que seja contrário à Bíblia. Que pareça ser certo, mas está contrário à Bíblia. Porque fazendo isto, nós estamos mantendo esta união, esta saúde deste corpo. Então, os pregadores deste corpo, eles têm que ter função como que os anticorpos, né? Para expulsar as infecções que corrompem os bons costumes, como diz Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É um bom costume? Pratique-o. Mas vá além, vá na total obediência da palavra de Deus. Isto é algo que deve alegrar os nossos corações. Então, em Mateus, nós encontramos Jesus afirmando este corpo de membros da eclesia, que é a igreja. Não é a parede que é a igreja. Ali é o local onde a igreja, o corpo místico de Jesus se reúne. Isso não é contrário às Escrituras, isso é a favor das Escrituras. Participar dos cultos quando você pode. Você tem lugar para ir? Valorize este lugar. E participe com seus amigos, irmãos, aí de perto de você, porque nós não temos como agregar todos num só lugar. Então, por isso, Paulo, ou melhor, Jesus, ordenou que João mandasse aquelas cartas àquelas igrejas que estavam naquelas cidades, ali na Grécia. Você vai encontrar isso em Apocalipse, ali logo no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, você vai ver a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Esmirna, a igreja que estava em Pérgamo, a igreja que estava em Tiatira, a igreja que estava em Sardes e a igreja que estava em Laodiceia. Eram cidades
diferentes uma das outras, e ali tinha uma parte do corpo em cada uma daquelas igrejas, e cada uma recebia uma carta que foi enviada pelo próprio Senhor Jesus a elas. E agora nós temos uma carta enviada a toda a igreja de Jesus Cristo no mundo. E esta carta contém 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. E ela então traz tudo aquilo que a gente precisa, que você precisa, que a igreja precisa, para manter-se firme, vencendo as astutas ciladas do diabo que ele lança nos lugares celestiais. Assim como Cristo lançou mão, assim como Jesus lançou mão das Escrituras para derrotar, para passar por cima de Satanás, assim também a igreja dele usa esta mesma palavra que Jesus usou para então vencer o inimigo, vencer as provações, vencer essas coisas infames e erradas as quais as pessoas tentam introduzir na mente das pessoas. Então a igreja de Jesus Cristo que está na terra, ela marcha firme e encorajada, vencendo, sempre vencendo, bom e valoroso. Deus abençoe a cada lar, cada trabalho dos nossos irmãos queridos e preciosos, aos quais mesmo sem conhecer fisicamente amamos. Um abraço a todos e sejam firmes e constantes na fé, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.